Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Hellboy e o Homem Torto, que é o filme dirigido por Brian Taylor, e mais uma tentativa de resgatar Hellboy no cinema com um reboot. Nesse caso aqui, o longa ele consegue uma repercussão prévia junto à comunidade de fãs na medida em que o diretor diz que ele quer se aproximar mais da experiência da base original do Mike Mignola nos quadrinhos, e inclusive o Mignola acaba dando também consultoria e assina o roteiro. Como eu sempre falo, a questão toda da participação do criador ou o aval do criador não necessariamente, né, vai significar um bom filme, até porque nesse caso existem alguns problemas consideráveis quanto à parte gráfica e eu vou discutir sobre isso. Mas eu devo mencionar no começo dessa crítica que eu me surpreendi positivamente com esse longa. Em alguns mercados, como o Brasil, o filme teve rodagem nos cinemas, e nos Estados Unidos e alguns outros países, por exemplo, da Europa, a estratégia é diferente, colocar primeiro para compra e aluguel digital para depois lançar em catálogos de streaming, e são variados licenciamentos, depende muito de cada país. A primeira coisa que eu quero destacar é que essa produção tentou tomar todos os caminhos possíveis para baratear o custo. Projeto orçado em 20 milhões de dólares, eles foram para a Bulgária, que é um país que oferece várias condições importantes também para você fazer filmes baratos, e eu falo isso quanto à questão fiscal e também das iniciativas que a Bulgária tem para conseguir atrair mais produções, especialmente dos Estados Unidos. Eu acredito que nesse caso aqui você tem que levar em conta que não vai ter um Hellboy 3 do Del Toro. Não é um blockbuster, não é um projeto de grande investimento, ele vai por um outro caminho, ele vai pelo caminho da originalidade, de lidar com essa base forte dos quadrinhos e buscar aí consolidar a sua adaptação. Isso me surpreendeu muito, porque seria fácil só usar o Hellboy e tudo que já existe de Hellboy no cinema para colocar uma produção qualquer, sem também muito cuidado com o roteiro. Claro que um filme de baixo investimento vai ter muitos problemas. Numa repercussão inicial, quando assim que soltaram os primeiros materiais, né, desse novo Hellboy, eu até mencionei numa live, bom, parece um filme feito por fã. Dá pra ver que eles não tinham muita grana para criar e colocar toda aquela ambientação pensada, poderia superar na criatividade. E se fosse qualquer outra história, quem sabe um filme de ação, você poderia compensar isso com a criatividade, com a originalidade nas tomadas, e aí passa muito pela competência do diretor. A questão de Hellboy é que você precisa inicialmente de uma boa maquiagem, uma boa ambientação, e se não vai partir para ação coreografada, precisa também de bons efeitos especiais, que esse filme não tem. Aí a conta não fecha, e eu entendo que para muitos a experiência ela pode ser afetada por essa parte gráfica, né, de você querer imaginar um Hellboy blockbuster e ter uma produção independente, menor, que vai por esse caminho de ser mais fiel a HQ, e eu acredito que acaba se tornando, sem dúvida alguma, o filme mais fiel no que diz respeito à base do Mike Mignola. Mas eu preciso também aqui abrir um parênteses para falar que eu não creio que nós teremos um outro reboot de Hellboy tão cedo, mas penso que esse é o tipo de franquia que poderia ganhar muito na animação, poderia ganhar muito sem esses limitadores que ocorrem nesse filme, quando você tem, quem sabe, no storyboard uma cena com uma cobra que poderia fazer muito sentido, e no filme, sem grande investimento, tudo dependendo do CGI, não fica legal. Com esse adendo da questão gráfica de lado, que incomoda na ambientação, tem muitas coisas que eu admiro nesse projeto, quanto à escolha de quem interpretou o Hellboy, que foi um acerto, o direcionamento do longa, a forma como eles contaram a história, a forma como eles pegaram a história base para adaptação e conseguiram ainda assim desenvolver um fluxo de acontecimentos na medida que parece que você está virando páginas. O fator ambientação prejudica? Olha, eu acredito que prejudica, mas depende muito do seu envolvimento também com o Hellboy. Depende muito se você conhece previamente o personagem e está disposto a entrar nessa jornada de baixo orçamento, ou se quer apenas um Hellboy com muitos efeitos, um Hellboy que lembre, de certo modo, o que o Del Toro fez, o que não deve ocorrer, a curto prazo pelo menos, mas eu preciso falar, bem melhor que o reboot anterior.
E esse é o caso de projeto que eu queria muito ver uma expansão, com mais dinheiro, com mais recursos, porque eu penso que tem boas ideias e um bom rumo. Nos anos 50, Hellboy, interpretado por Jack Casey, se une à novata agente Bobby Josong, interpretada por Adeline Rudolph, para uma nova investigação nas montanhas Apalaches, onde eles descobrem uma remota comunidade dominada por bruxas e liderada pelo demônio local, conhecido como Homem Torto. Eles chamaram o ator Jack Casey para interpretar essa versão do Hellboy, né, um Hellboy mais jovem, ambientação nos anos 50, e claro que você pensa em Hellboy no cinema e não tem como só colocar a borracha e esquecer do Ron Perlman, que acaba se tornando essa definição icônica do Hellboy na sétima arte. E ele fala sobre isso também, né? É o grande personagem da carreira dele quanto à repercussão. Nesse sentido, o desafio do Casey era enorme. E uma coisa que eu gostei é que a produção tem plena noção das suas limitações, porque não existe qualquer tentativa de emular sucessos do passado, e o Casey ele acaba se tornando uma escolha muito boa pelos diálogos e também pela questão de como o filme desenvolve esse Hellboy muito mais voltado para a história base. Esse projeto também tem uma base bem mais fixada num terror, diminui muito a escala de acontecimentos, investe na ambientação, aí entram prós e contras. Quando você reduz a escala, precisa ter um cenário muito mais forte. Esse filme ele aposta mais na questão da noite, ele acaba lidando com sombras, tem a neblina também, porque o foco sempre é o Hellboy, e por isso que a escolha do Jack Casey me surpreendeu e foi muito boa. Tem algumas outras questões que prejudicam quanto à maquiagem, a caracterização, que você vê que eles precisavam de mais investimento para expandir esse universo, expandir os cenários e simplesmente eles não tinham. Mas uma forma que o diretor busca superar isso tudo aí na criatividade é de lidar com a desorientação nessa investigação toda. A comunidade ela é registrada dessa forma bem mais sombria, o que acentua a tensão e aí te direciona também para o terror, quando você vai ter as bruxas, a levitação, os perigos constantes. Uma coisa que poderia ajudar muito esse tipo de filme é uma boa trilha sonora. Uma trilha que engrandeça a produção, o que infelizmente não acontece nesse longa. Até mesmo para a aparição do antagonista, e eu não entro com spoilers, mas que eu penso que foi um problema desse filme, a trilha poderia ser um fator diferencial e simplesmente se torna genérica para o que eu esperaria de uma produção independente de baixo custo. Eu acho que não ajuda nada, até porque a mixagem de som me pareceu também mal feita. A trilha ela não é boa e ela acaba por muitas vezes se colocando acima dos diálogos, de modo que parece que eles apostam muito nessa ambientação toda a partir da música, o que na minha visão não deu certo, porque nos 20 minutos finais desse Hellboy a produção simbolicamente sofre por antecipação ao pensar no projeto de final que vai apresentar para o público. Existe uma articulação com sonho, pesadelo, um mistério que ele precisa ser colocado como chave, a resolução disso junto de uma grande ameaça e como o Hellboy no meio disso tudo sempre vai ser o fator destaque. O estilo tradicional do diretor é de ter a câmera na mão e ficar muito perto para começar uma cena mais intensa, no close ou como ele usa o ambiente como aliado. Nesse filme, o único aliado eu diria que é o Hellboy, que fica com uma boa impressão do ator Jack Casey. Eu gostei muito da forma como essa história é contada. Eu penso que é raro ter um projeto desse tipo, porque tradicionalmente existe aquele argumento de autoridade, de chamar o criador como consultor e falar, olha, o criador aprovou. Stephen King é mestre em fazer isso, né? De dar essa aprovação e você tem filmes fraquíssimos, no entanto. Aqui eu vejo um rumo até mesmo a longo prazo, eu vejo que é uma ideia de reboot, que ela começa de maneira muito pequena, fechada, com um problema sério sim, na captação, nos gráficos especialmente, que é algo que pode melhorar bastante no futuro, até porque o que talvez para muitos estrague a experiência é que em cenas mais intensas, que o complemento é totalmente digital, você parece que está vendo o conteúdo de uma série da CW ou do canal Sci-Fi. Era um reboot que tinha tudo para dar errado, mas que eu respeito pelo fato de que não se atrela só ao que deu certo do Del Toro, é uma visão diferente de como você aproveita Hellboy no cinema. Para Hellboy, o Homem Torto, nota 6. Nos Estados Unidos, a decisão de não colocar esse filme no cinema foi pensada por conta da janela de outubro. Inicialmente,
né, acreditava-se que Coringa 2 seria esse filme que teria uma estreia no país na casa de 100 milhões de dólares, passou muito longe disso, como eu trouxe num vídeo de repercussão, e a distribuidora desse Hellboy não é uma distribuidora grande. Então a estratégia de conseguir inicialmente repercussão no meio digital para depois sim entrar em serviços de streaming e quem sabe aí viabilizar uma sequência, porque não é um projeto perto de tantos outros de grande valor, é um projeto que ele pode com esses contratos pagar as contas, quem sabe mirar para uma continuação no futuro. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!